Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe a cada um que está assistindo a essa transmissão. Queridos, para mim é um motivo de muita honra ser o transmissor da Palavra de Deus essa noite, uma mensagem que vai tocar no fundo do seu coração. Então vamos para a Palavra de Deus, onde que nós vamos estudar sobre uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele apazigua uma tempestade, onde aqueles discípulos no momento deixaram-se acometer pelo medo e não tomaram a direção para poder amenizar aquela tempestade. E Jesus tranquilo na popa, Jesus tranquilo, ele comandou tudo, ele organizou e colocou, como dizemos hoje, em ordem na casa. Vamos então para a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, o medo em si, ele não escolhe uma determinada pessoa para que ele venha atacar. O medo está presente em pessoas de denominadas crenças, religiões e por aí vai. Esse texto em si cita muito bem isso. Imagine você uma tempestade acometida sobre um barco, onde estão os discípulos e Jesus tranquilo, na popa, dormindo. Jesus estava tranquilo. Jesus já tinha andado com os discípulos e os discípulos já tinham se deparado com vários milagres de Jesus, certo? Só que naquele momento, uma turbulência naquele local se instalou. Todos ficaram amedrontados com aquelas ondas enormes, que na nossa vida é assim. Vem como ondas enormes o medo. Tem medo de vários aspectos. Tem pessoas que têm tanto medo que chegam a ficar depressivas com esse medo, que isso vai se transformando dentro dela, entendeu? E naquele momento, aqueles discípulos estavam amedrontados, estavam com medo de perecer, com medo de morrer, Porque tamanha era a força daquelas ondas que com certeza conseguiria virar aquele barco, levá-los, à morte naquele local. Só que os discípulos em si, como nós hoje, negligenciamos que há um Deus que olha por nós, que há um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Então aquele barco começou a sacolejar para lá, sacolejar para cá. Então os discípulos não sabiam o que fazer. Dentro deles, se realmente houvesse a fé em Cristo Jesus, eles teriam repreendido aquele mal para que as ondas viessem a aquietar. Só que naquele momento, eles clamaram em alta voz ao nosso Senhor Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Jesus é fantástico, Jesus é maravilhoso. Imagine você naquele local onde que tudo que estava ali era o nervosismo, era o medo, era a angústia, era o medo de morrer. Então, era vários sentimentos envolvidos naqueles discípulos naquele momento. Jesus, maravilhoso, brilhante, levanta-se. Eu até encho meu coração de alegria por falar de um Deus desse. Ele levanta, tranquilo. Ele estava deitado na popa, gostoso, dormindo, tranquilo, sobre uma almofada. Ele levanta e olha para os discípulos, e eu começo a imaginar, queridos, ele indo em direção à parte frontal
daquela embarcação e olha para aquele mar todo agitado e diz: aquieta-te. Oh, aleluia, aquieta-te. Queridos, conseguem imaginar o poder que há em apenas uma palavra? Aquieta-te. E diz a Escritura que naquele mesmo momento o mar acalmou, veio a bonança. Imagina vocês, queridos, o olhar daqueles discípulos nesse momento para Jesus, como dizemos assim na nossa linguagem, com os olhos esbugalhados, com os olhos arregalados, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles olham para ele e dizem: quem és tu que até o mar obedece? Será que não conheciam a magnitude daquele Deus, a grandeza daquele Deus representado ali? A força, o poder estavam ali. Isso, meus queridos, é grandíssimo o poder de Deus no nosso meio. Nós temos que acreditar nisso, que apesar pelo momento que estamos passando, por essa pandemia, por esse turbilhão de medo que está envolvendo as casas do segmento cristão, que é o nosso principalmente, as pessoas estão com medo e se esquecem que existe um Deus por trás de tudo, que é um Deus que é capaz de mover céus e terra para nos abençoar, que é um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, num simples estalar de dedo. Queridos, imaginem você, Jesus ali dormindo na popa, tranquilo, ele tomaria conta de toda aquela situação. Ele não precisava nem se levantar, ir à frente da popa, mas ele foi para poder demonstrar aos discípulos. Oh, querido, é tão grandiosa essa palavra, que nós venhamos a entender que o Espírito Santo de Deus está conosco e vai nos ajudar, nos orientar, vai nos livrar de todo o mal, mas nós temos que buscá-lo intensamente, principalmente nesse momento de pandemia. Vamos orar para que Ele retire esse medo do nosso coração e coloque mais fé, porque esse que é o título dessa mensagem. Não tenha medo, mas tenha fé, querido. Tenha fé que o Espírito Santo de Deus vai agir em você, vai agir na sua família, vai tirar o medo do seu coração e vai colocar a fé. Mas para isso, você tem que abrir a porta do seu coração, meu querido. Você tem que abrir a porta do seu coração e deixar o Mestre cear com você, fazer a morada do Espírito Santo dentro de você. Sabe, queridos, se temos medo, isso em si reflete-se um pouco a ausência de fé em nossos corações. Podemos citar em Mateus 14, 26, onde Jesus anda sobre as águas. Oh, querido, mais glorioso ainda. Imagina Jesus andando sobre as águas. Só que naquele momento, muitos desacreditaram que seriam ele. Pensaram que era um fantasma de uma outra passagem que ilustra bem isso que estamos falando, Só que o que Pedro falou para Jesus? Senhor, se é mesmo tu, manda-me ter contigo, Jesus é maravilhoso, queridos. Eu me emociono, eu me alegro muito de falar dessa palavra de Deus, que Jesus é tão maravilhoso que ele fala simplesmente: vem. É isso que o Senhor está falando hoje para nós, queridos. Vem, saia desse medo, vem, saia dessa angústia, vem, saia dessa depressão, vem estar comigo, que comigo você terá tudo, você vai ser liberto dessa dor que te aprisiona, meu querido, desse medo de pandemia, desse medo que você tem há tanto tempo, que eu, em simples estalar de dedos, vou retirar da sua vida e você será uma pessoa restaurada, querido, aleluia. Mas, tomando a frente dessa palavra, veja que Pedro começou a caminhar sobre as águas. É justamente o que acontece conosco, queridos. Nós começamos a caminhar, nós começamos a andar em direção a Cristo, mas pelas coisas da vida, pelos fatos, pelos prazeres momentâneos, nós olhamos para o lado e tiramos o foco, que é Jesus, e olhamos para os lados e vemos as dificuldades, vemos as dores, conseguimos até caminhar por certo ponto, mas nós acabamos desistindo de algo que é o foco, que é Jesus. E é nesse momento que
que ao invés de nós continuarmos a caminhar sobre as águas e ir até Jesus, nós começamos a afundar. E quando estamos no fundo do poço, pedimos ao Senhor, como Pedro fez: Mestre, me ajude. E Jesus maravilhoso, como Ele é, com o coração cheio de compaixão, estende a mão para que nós venhamos a segurar nele, mesmo quando nós fomos incrédulos, mesmo quando a gente não acreditou que Jesus poderia tomar conta de toda a situação. É isso que tem acontecido, queridos. Não venhamos deixar que o medo tome o nosso coração, mas venhamos deixar que o Espírito Santo habite o nosso coração, para que somente tenhamos o nosso pensamento ligado nele e não nas coisas do mundo. Entendeu, queridos? E naquele momento, quando Jesus pega sobre a mão de Pedro, ele fala para ele: por que duvidaste? É incrível isso, querido. Por que duvidaste? Cada palavra de Jesus soa como um grande ensinamento. Cada gesto de Jesus soa como um grande ensinamento. Se você pegar a palavra de Deus em si e for olhar ela, em tudo Jesus está ensinando, em tudo Jesus está mostrando: é por aqui, é por este caminho que devemos seguir. E nós acabamos nos desviando o nosso foco, olhando para outras coisas. Mas, querido, é isso que a palavra nos ensina. Nós devemos seguir no sentido de Jesus. Nós devemos deixar o medo de lado. Nós devemos ter fé, focar no Filho de Deus, focar na presença de Deus, porque Ele é que pode fazer a diferença na nossa vida. Ele está sentado ao trono do Pai, mas deixou o Espírito Santo para que viesse tirar do nosso coração aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Mas Ele vai voltar um dia, e eu creio nisso. E vai voltar e vai buscar a sua igreja. Vai vir um lindo, glorioso, vai descer e vai levar. E com certeza, querido, com certeza, eu, você e todos, se permanecemos buscando a presença dEle, estaremos com Ele um dia na glória. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso mesmo. Para poder finalizar essa palavra, nós temos que ter a nossa fé em Cristo. Uma passagem que eu gosto muito é do Salmo 46, que ele diz: Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, queridos, nós temos que crer nesse Deus vivo, nós temos que buscar nesse Deus vivo, nós temos que estar com Ele dia e noite, nos apegarmos a Ele. Nós não devemos pedir a mão dele somente quando estamos afundando, como fez Pedro, mas sim pedir que o Senhor segure na minha mão o tempo todo. Jesus, segure na minha mão, porque eu sou totalmente dependente da tua presença, eu não quero andar sozinho. Espírito Santo de Deus, faça a tua morada no meu coração, agora e sempre, para que eu nunca venha me desviar para o mal, e sim acreditar mais e mais na tua palavra e ser alguém que leva a tua palavra, o teu agir para as pessoas que necessitam aqui na terra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Querido, muito obrigado pela sua atenção em ouvir esta humilde palavra, mas eu preparei com muito carinho, sabe, depois de conversar muito com o Pai. Eu entendo que é isso que nós precisamos, tirar esse medo do nosso coração e deixar que a fé habite nesse lugar, junto com o Espírito Santo. Ele é que comanda tudo, amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada um que tirou este momento para ter a sua atenção a essa palavra. Que Jesus abençoe vocês. Até mais.